Oi, pessoal. Hoje eu vim falar sobre aluguel de casa para mãe solteira, né? Ou mãe solo, como queira, entendeu? Para uma pessoa como eu vou contar um pouco do que aconteceu comigo, que talvez possa te ajudar também, né? E as decisões que eu tomei. Que eu comecei a tomar muito cedo, comecei a pensar nisso muito cedo, a partir dos 4 meses, né? 3 meses, passou aquele susto tal de estar com o bebê e tal. Aí eu falei, nossa, agora eu tenho que agilizar as coisas, né? Eu preciso arrumar um local. Porque aonde eu tava era muito pequeno, eu já morava lá há muito tempo, já muitos anos. E falei, mas aqui não dá mais, porque era só um estúdio. Então eu precisava de um local maior. Falei, bom, então eu vou tentar pelo menos pegar um pouquinho maior, porque tenha. Porque antes, como é o estúdio, é uma peça só. Então eu falei, vou pegar pelo menos com um quarto separado, né? Porque não dá pra morar dentro de estúdio com a criança. Aí tá. Eu comecei a ir atrás disso. Só que assim, eu tive dificuldade porque eu tava parada, né? Claro. Depois dos 4 meses tive que parar, que nem eu disse. Então eu comecei muito pela internet, vi as, as agências, né? Imobiliária, enviar dossiê e tudo mais. Só que o período que eu enviei era muito ruim, porque normalmente você envia o seu dossiê antes das férias, que aqui as férias começam em julho, então fica julho, agosto, setembro, junho, julho, agosto, setembro, é onde que o pessoal entrega, né? Final de maio começa já a entregar os apartamentos. E como eu engravidei em final de abril para maio, então assim, 4 meses eu estava ainda no meio das férias. Não era um bom período para colocar. Mas mesmo assim eu coloquei o meu dossiê. Tive 2 propostas, só que uma era muito longe e a outra era até perto, mas né, era no 6º andar sem elevador. Sem chance, né? Porque assim, eu pensei assim, eu tenho que procurar alguma coisa que seja acessível, que seja que tenha o comércio em volta, né? Porque como eu preciso de mobilidade rápida, né? Com uma criança, mais ainda. E o meu desejo também era arrumar alguma coisa que fosse perto de alguma das minhas amigas, né? Já que eu não tenho família que mora aqui, eu tenho algumas amigas, eu falei, eu vou tentar achar alguma coisa nos bairros delas e tal. Ixi, gente, procurei, nossa senhora. Teve uma lá até que desocupou lá no prédio dela. Nossa, eu fiz tudo que eu podia. E aí a mulher não, porque a mulher queria vender o apartamento. E aquilo lá ia ser perfeito, porque eu ia estar com uma pessoa que tem filho e tudo mais, e que, sabe, poderia me dar um apoio ali, uma ajuda. Mas o destino não quis assim, não. Parece que o negócio foi mesmo que eu tinha que ficar sozinha, isolada mesmo, né? E aí, não consegui lá, não consegui das imobiliárias. Teve umas propostas lá, mas é tudo sem elevador que eu encontrei. E caro, muito caro, porque eu tava acostumada com o meu estúdio, né? Uma pessoa. Então, assim, pro meu padrão, quando eu pegar um outro, que tem um quarto a mais. Então, assim, aqui as coisas são muito caras. Aí eu falei, nossa, gente, nem sei como é que eu vou fazer isso. Aí foi passando o tempo, apareceram algumas propostas de particular para particular, só que era muito longe. Eu falei, não posso, gente, não tem mobilidade de metrô, essas coisas todas, porque depende disso, né? Aí fui deixando. Chegou no final, gente, eu tô contando isso porque chegou no final, de tanto eu empurrar com a barriga, sabe? Tipo, não, mas depois eu vou e não pego esse, não pego aquele. Foi desesperador no final. Porque eu comecei, a partir do momento que eu comecei a procurar essas coisas, eu comecei a encaixotar as minhas dentro de casa. Então eu fiquei com aquelas caixas, assim, durante 4 meses, assim, empilhada, com um monte de caixa, só não tinha espaço para mais nada lá, porque era um ovinho, ainda só tinha aquelas caixas. E aí as meninas, quando vinham me visitar ainda, que era assim, não podia nem subir lá, porque não tinha espaço para andar, entendeu? Era desesperador. E aí a pessoa fica mais desesperada ainda, porque via tudo aquilo lá e falava, nossa, teu bebê tá chegando, como é que você vai fazer? Meu Deus do céu. Aí em vez de te ajudar, sabe, o jeito que elas falavam, elas me deixava mais louca ainda. Mas enfim, aí quando foi quase no final, no mês de dezembro,
teve uma amiga minha que falou assim, olha, a fulana de tal disse que se você não arrumar nada, você passa 15 dias lá na casa dela, que ela tem um grande apartamento e tal, você passa 15 dias, sai do hospital e passa 15 dias lá. Falei, ah, beleza, tudo, né? Bacana o apoio e tal, a ajuda, a pessoa ceder a casa e tal. Mas eu falei assim, olha, eu não tenho vontade de fazer isso não, de ir pra casa dela não, você sabe por quê? Eu prefiro vir pra minha mesmo que seja apertada aqui, eu prefiro vir pra cá, porque se eu ficar 15 dias na casa dela, eu vou ficar 15 dias atormentada, porque depois de 15 dias eu tenho que sair, você tá entendendo? Então assim, eu não tenho condição, né? E se acomodar na casa dos outros não tem condição também, né? Aí eu fui vendo aquela situação, menino do céu, eu fui ficando nervosa. Aí até que eu falei com o proprietário da onde eu morava, né? Eu tinha falado com ele no começo, sabe? Quando eu tava de 5 meses, eu acho. 4 para 5. Aí ele falou, ah, agora só vai ter vaga para um apartamento, mas é só no final de dezembro. E eu não tenho certeza ainda. Falei, ah, se for sair, por favor, passa para mim. E aquilo, eu esqueci. Esqueci dele, entendeu? Porque ele tinha falado isso e quando eu perguntei para ele, era no mês de, acho que setembro, não, agosto. Então, nem, sabe, eu falei, é longe demais, então até tirei da cabeça. Quando foi em dezembro, que tava aquela muvuca e aquele desespero, né? E eu vi ele era raro ele ir lá. Eu vi ele. Falei, nossa, o senhor, e daí? Como é que tá o negócio lá? Já vai sair? Vai sair? A pessoa vai sair mesmo? Vai entregar o apartamento? Ele falou assim, vai sair. Eu falei, vai sair mesmo? Eu nem acreditei. Vai sair mesmo? Você vai querer o apartamento? Eu falei assim, sim, vou querer. Aí ele falou assim, não, porque é na terceira etage e não tem assessor também, é tipo elevador e tal, e o preço é um pouco mais salgado. Eu não tinha visto apartamento, o desespero foi tão grande que eu não tinha visto, eu não vi nada, e falei assim, não, eu fico com ele. Eu fico com ele sim. Quando que eu posso mudar? Ele, tem que fazer uns trabalhos e tal. Aí eu falei, a pessoa sai quando? Ele falou, final de dezembro. E aí eu falei, escuta, mas ele saindo, o senhor já veio me mostrar, né, e tal. Ele falou assim, sim. Aí ele saindo, eu já te levo. E foi isso que ele fez. Ele me trouxe aqui e falou pra mim dar uma olhada que ele ia começar os trabalhos, né. Eu olhei, tava bem sujo, bem sujo. Eu falei, quando que eu posso mudar? Eu perguntei pra ele. Ele falou, não, porque depende. Você vai querer que faça trabalho grosso? Aí eu falei, não, senhor, eu quero o mais rápido possível pra mim entrar dentro. Porque eu já tô no final da gravidez. Isso, gente, faltava assim. Ai, já. Ó, pra você ter uma ideia, eu mudei pra cá dia 15 de dezembro. 15 de dezembro. Foi, 15 de dezembro. Aí quando foi dia 9 de janeiro, eu parei. É, foi isso mesmo. Não foi nem 15, gente. 15 foi o dia que eu fui conversar com ele. Que eu mudei na semana do Natal. Foi isso mesmo, mudei na semana do Natal. Acho que foi assim, uma semana e meia, 2 semanas depois eu parei. Entendeu? E aí eu falei, não, eu já mudo. Aí ele foi, passou pra mim mesmo, sabe? Mas eu fechei o negócio com ele na hora. E tipo, caro, mas pensa no negócio que até agora eu tô assim, ó, entendeu? Suando pra pagar tudo. Porque aqui é o tal de calção, aqui é o tal de um monte de coisa e o apartamento não foi renovado. Ele só foi pintado as paredes. Então, assim, tá um bagaço. Mas, se Deus quiser, eu espero não ficar muito tempo aqui, porque eu já vi, gente, que isso daqui também é pequeno. Entende? Pra criança é pequeno, que eu tenho a criança e o gato. E agora que eu tô vendo que é pequeno, por quê? Porque ela vai começar a gatinhar. Você tá entendendo? Então, assim, o preço, o que eu pago aqui é o preço de um apartamento enorme. E, na realidade, é um micro apartamento. Então, assim, mas, pra me tirar do sufoco que eu tava, serviu. E, como demorou demais e eu mudei de uma hora pra outra, no dia que eu mudei, se eu não tivesse encaixotado todas as coisas, vindo encaixotar, eu não teria essa facilidade, essa rapidez de pegar o apartamento, porque já tinha outra pessoa também já na frente. Mas como eu já tô com eles há muitos anos, eles me deu a frente, né? E eu mudei muito rápido, tipo,
Só peguei as coisas, coloquei o restante na caixa, que já tava tudo encaixotado. E pronto. E foi isso. Mas eu já tava com uma barriga enorme, não tava conseguindo fazer nada. Então, assim, a minha dica, se você tem que mudar, se você tem que fazer essas coisas, mas você já faz no começo, você não deixa pro final, não. Para, senhor Luiz. Você já faz logo assim no começo, porque o cansaço é tão grande que eu nem sei se não foi por causa disso que, bom, eu acho que não. Mas foi muita correria. E também se você tiver a possibilidade de fazer isso antes, você tem como escolher melhor o bairro, melhor as coisas, sabe? Tipo, morar perto. Outra coisa que hoje, depois de tudo isso, né, que agora eu já tô aqui, a criança já tá com 4 meses e meio e tal. Uma coisa que eu vejo, assim, que eu não poderia fazer diferente, mas tem muita gente que pode fazer, sabe? Se você mora, ou sei lá, num outro estado, ou sei lá, mesmo até em outro país, e você tem condição de ficar perto da tua família, tiver mãe, pai, cara, sabe, abaixa o nariz e vai lá e vai ter seu filho perto. Porque você não tem noção do quanto é difícil, o quanto é horrível não ter ajuda de noite para cuidar dessa criança. Vocês não têm noção. E assim, eu contei com a ajuda lá no hospital. Eu tive a sorte, porque hoje eu falo que eu e a bebê tivemos sorte de ficar 2 semanas quase no hospital, você tá entendendo? Porque foram as 2 primeiras semanas, como a gente foi muito maltratada, assim, fisicamente no parto, o desgaste foi muito grande. Então eu saí de lá sem força para quase nada, entendeu? Então, as 2 semanas lá foi só recuperação para bebê, foi para mim também. E quando eu voltei para casa, eu tive a ajuda assim de algumas amigas, só que são amigas que são casadas, que têm filhos, entendeu? Elas não podem ficar 24 horas. Eu não tive, né? Eu tive a ajuda teve algumas enfermeiras que vinham para olhar os pontos, olhar a bebê, como a gente teve alguns probleminhas e tal. Mas era só durante o dia, durante uma horinha, entende? O restante foi tudo eu e ela só. Então, assim, foi muito pesado mesmo para uma pessoa só. É muito pesado, gente. Então, eu digo assim, se você pode ficar perto da sua família, não precisa ir morar na casa se você tem algum problema. Não precisa ir morar na casa da pessoa, mas, sei lá, aluga alguma coisa perto de alguma amiga, porque aqui foi muito difícil, eu não consegui, mas a minha vontade era isso, sabe? Pelo menos porque, querendo ou não, a gente precisa de ajuda, sabe? E tem algumas pessoas que podem ajudar bastante a gente, né? E não se faça de rogada não, sabe? Porque esse começo aí é muito complicado, você precisa mesmo. Tem um monte de coisa que eu vejo hoje que eu deveria ter pensado melhor nas escolhas. Hoje eu já penso até diferente a respeito de ficar por aqui, porque eu não voltei a trabalhar ainda. Eu pedi uma licença a mais, entendeu? Porque como ela está em fase de desenvolvimento e a gente está terminando de fazer os acompanhamentos com os pediatras das coisas, eu não quis colocar ela agora numa creche, né? Porque é o que vai rolar, gente, né? Não tem como. Mas assim, então eu peguei um tempinho a mais, só que assim, daqui a pouco eu tenho que voltar para a vida, trabalhar, porque, né, a gente precisa trabalhar. E assim que ela ficar fortinha e tal. Mas eu já tô pensando que eu tenho um prazo, e esse prazo eu já não sei mais se compensa eu ficar morando para fora. Talvez eu tenha que voltar pro Brasil, entendeu? Porque eu já não tenho uma família muito grande, mas eu só tenho minha mãe e um irmão que mora assim, um em cada lado do país, né? Sempre foi assim. Mas, assim, eu posso ficar perto deles se eu precisar. Mas eu tô pensando seriamente se compensa eu continuar aqui, porque eu tô muito isolada e sozinha. Muito, muito, muito. Até assim, quando era no comecinho da gravidez, por isso que eu tô te falando, mora perto da tua família ou de amigos realmente. Não fica isolada como eu. Cometi um erro grande quando eu, tipo, não peguei outros apartamentos que estavam mais próximo deles e tal. Porque hoje, depois que passou assim, um mês,
que é 1 mês e meio que a bebê nasceu, as pessoas despreocupam, sabe? Ela só se preocupa com o parto, saiu da barriga, primeira semana, segunda semana. Depois todo mundo esquece, só vai lá de vez em quando. Quando vai? Quando vai, entendeu? E, e depois disso, só pra você ter uma ideia, faz o quê? Eu acho que faz uns 20 dias, 25 dias que eu não recebo uma visita em casa, entendeu? Então, é muito complicado. É muito complicado. Depois, eu vou ter que, vamos supor que coloque ela na creche. Aqui tem horário para creche. Não pode passar do horário. Eu vou ter que. Eu não sei se compensa. Eu tô achando que não compensa mais eu viver assim, sabe? Porque eu vou trabalhar para pagar as pessoas que vai ter que me ajudar nisso daí. O aluguel que é muito caro. Tudo é, sabe? Não sei. Não sei o que eu vou fazer. Não sei como é que eu vou me virar. Mas se tiver que voltar, eu vou, se precisar por causa dela, eu vou voltar. Não tem jeito, né? Porque lá eu sei que a minha mãe pode me dar uma força, eu sei que meu irmão ou minha cunhada pode me dar uma força com a bebê, entendeu? Enquanto eu trabalho e tal, a gente pode se virando. Porque sozinha, nossa senhora, é complicado. É complicado, mas é isso. Então, assim, o que eu queria falar pra vocês é, tipo, contar isso, né? Contar as decisões que eu tomei. E falar pra vocês, não é pra sair louca, desesperada, tem que encontrar um apartamento. Calma, calma. Pensa primeiro o que você quer, né? Se você quer realmente ficar sozinha, sozinha, ou se você prefere, sei lá, o que você prefere, sabe? Se é tá perto, porque às vezes não é bom também ir pra dentro da casa da pessoa, isso daí também eu já descarto. Já vai direto pra um lugar seu, sabe? Já que tem que fazer, faz um lugar pra você, o teu ninho lá. Mas que fique perto de pessoas boas. Também olha bem essas pessoas aí, porque teve um espírito de porco aí que apareceu, que Deus me perdoe, viu? Depois eu conto. E é por aí. E se tiver alguma questão, deixa aí pra mim, tá bom? Hoje é só uma conversinha rápida mesmo a respeito da casa e dessas coisinhas. Depois eu venho pra falar de mais coisas assim que... Coisas que... sei lá, tipo... Eu tenho coisas que eu usei, coisas que foram necessárias. Como que faz? Tudo isso, gente, que tô falando é no caso da mãe sozinha, mãe solteira. Entendeu? Porque as outras pessoas, né, com relacionamento normal já não tem os mesmos problemas que a gente tem, né? Os seres humanos anormais como nós, tá bom? Então eu fico por aqui, depois eu venho conversar sobre mais alguma coisinha depois, tá bom? Beijinho, tchau.